Camila Dantas já havia enfrentado muitas batalhas na vida, mas naquele aeroporto gelado de Nova York, prestes a embarcar de volta para casa, ela jamais imaginou que viveria uma das situações mais humilhantes de sua carreira, não por suas decisões jurídicas, mas por sua aparência. Na fila da classe executiva, entre homens engravatados e mulheres com malas de grife, ela sentia os olhares cortantes que diziam sem palavras: "Você não pertence aqui." Camila era juíza federal, tinha doutorado, prestígio internacional. Mas para aquela mulher branca, elegante e furiosa atrás dela, nada disso importava. E para os dois policiais que logo se aproximariam, muito menos. Ali, num dos aeroportos mais vigiados do mundo, não bastavam credenciais ou compostura. Bastava ser negra, o que começa como um mal-entendido absurdo, logo se transforma num escândalo de proporções institucionais. Mas antes de virar manchete, foi dor, foi humilhação e foi resistência. Essa é a história de uma mulher que se recusou a abaixar a cabeça. Uma história real demais para ser ignorada e poderosa o suficiente para nos fazer refletir sobre o que realmente significa justiça. Era fim de tarde no aeroporto da cidade de Nova York. O eterno vai e vem de malas rolando, anúncios em múltiplas línguas e passageiros apressados, criando um cenário quase coreografado. Entre tantos, uma figura caminhava com leveza e discrição. Camila Dantas, juíza federal brasileira, 47 anos, em trajes elegantes e postura firme. Havia participado de uma conferência jurídica sobre direitos constitucionais e estava pronta para retornar a São Paulo, onde uma pilha de processos aguardava seu olhar atento. Ela não era do tipo que gostava de ostentar, mesmo tendo motivos para isso. Preferia passar despercebida, algo que, ironicamente, raramente conseguia. Ser uma mulher negra em espaços elitizados sempre atraía a atenção, quase nunca pelas razões certas. Ao chegar à área de embarque da classe executiva, sentiu os olhares. Alguns curiosos, outros inquisitivos. Mas havia um em especial que parecia cravar espinhos invisíveis em sua pele: Viviane Stokes. Mulher branca, cabelo impecavelmente preso, roupas de grife e uma expressão que os anos haviam moldado para o desprezo. Observava Camila como se ela tivesse invadido um território sagrado. Camila fingiu não notar. Estava acostumada. Passou pelo check-in com naturalidade, colocou seus documentos na bancada, sorriu com leveza. Tudo parecia seguir como sempre. Mas, do outro lado, Viviane não tirava os olhos dela. Remexia-se incomodada, como se algo ali estivesse fora de lugar. E em sua cabeça era evidente o quê? Aquela mulher não deveria estar ali. Após se dirigir à área de espera, Camila pegou um livro da bolsa, um volume denso sobre jurisprudência comparada, e começou a ler. Ela apreciava o tempo entre aeroportos como um raro momento de silêncio para refletir. No entanto, não duraria muito. Viviane já se aproximava de um funcionário do aeroporto, visivelmente alterada, fazendo gestos e apontando em direção a Camila. As palavras não eram audíveis, mas o conteúdo era claro. Questionava como uma mulher como ela estava na classe executiva. Insinuava algo sobre fraude, segurança, passaporte. O funcionário tentou acalmá-la, mas Viviane não recuava. Um segurança foi chamado. Em poucos minutos, 2 policiais apareceram, James Corwin e Eric Sandler. Camila continuava em seu mundo de papel e palavras, sem saber que sua presença havia se tornado um problema. O tipo de problema que não se explica com lógica, apenas com preconceito. A tensão no terminal subia como a pressão antes de uma tempestade. Nada havia acontecido, ainda. Mas o que estava prestes a se desenrolar transformaria aquele dia comum em um marco. Uma linha invisível acabava de ser cruzada, e Camila, sem querer, estava no centro de uma batalha que não escolheu. Viviane Stokes não estava acostumada a esperar.
nem a dividir espaço com quem ela não aprovava. Enquanto observava Camila sentada na sala de embarque da classe executiva, algo dentro dela fervia. Não era apenas incômodo, era uma convicção, distorcida de que havia algo errado. E em sua mente, o erro tinha cor, sotaque e gênero. Vestida com um conjunto Chanel, anéis caros reluzindo nos dedos, ela caminhava com passos rígidos de indignação. Olhava Camila de cima a baixo, procurando defeitos que justificassem seu desconforto. Talvez usou milhas de algum amigo, talvez é esposa de alguém rico, ou quem sabe, nem deveria estar aqui, murmurava para si, incapaz de aceitar que uma mulher negra e elegante pudesse simplesmente pertencer àquele lugar. Camila percebeu. É claro que percebeu. Aqueles olhares não eram novos. Não era preciso ouvir palavras quando os olhos já diziam tudo. Você não é bem-vinda aqui. Mas como sempre fez, manteve a compostura. Continuou lendo, respirando fundo, fingindo que não via, embora sentisse cada segundo daquela tensão como uma pedra nas costas. Viviane não se contentou em julgar em silêncio. Levantou-se e foi até o balcão da companhia aérea, onde um jovem atendente a recebeu com um sorriso profissional. Ela não retribuiu. Quero registrar uma reclamação, disse num tom seco. Tem uma mulher ali que está... Bem, é estranho. Ela não parece do tipo que viaja nessa classe. Pode verificar a passagem dela? O atendente, pego de surpresa, tentou manter a calma. Senhora, se a passagem foi validada, não há o que questionar. Todos os passageiros da sala têm autorização para estar aqui. Não estou pedindo sua opinião. Estou pedindo que faça seu trabalho, retrucou Viviane, a voz subindo um tom. Ela pode estar usando documentos falsos. Olhe para ela. O desconforto do atendente era visível. Ainda assim, ele explicou que não poderia violar os protocolos apenas por suspeitas subjetivas. Mas Viviane já estava com o telefone na mão, ligando para a segurança do aeroporto. Pouco tempo depois, 2 policiais apareceram, James Corwin e Eric Sandler. Ambos brancos, experientes, mas com posturas muito diferentes entre si. James, mais impulsivo, parecia absorver a indignação de Viviane como uma missão. Eric, mais contido, seguia o parceiro, mas sem esconder um leve incômodo. Viviane os abordou com agitação e gestos exagerados, como se relatasse um crime grave. Ela está ali. Não parece estar aqui legalmente. Olhem só, eu tenho o direito de me sentir segura. Camila notou a movimentação, viu os policiais se aproximando e, por reflexo, guardou o livro. Aquilo não era novo, mas doía toda vez como se fosse. O julgamento, silencioso, estava prestes a ganhar voz. E dessa vez, a justiça que ela tantas vezes aplicou para os outros teria que ser usada para defender a si mesma. Os passos firmes dos 2 policiais cortaram o ambiente como uma sirene invisível. James Corwin e Eric Sandler aproximaram-se com a postura típica de quem já definiu um culpado antes mesmo de saber o motivo. Camila, ao vê-los, ergueu o olhar com serenidade, uma serenidade treinada, moldada ao longo de anos em tribunais, em sustentar firmeza mesmo diante da ignorância ou hostilidade. James foi direto. Senhora, precisamos que nos acompanhe para uma verificação de rotina. Camila franziu a testa, surpresa, mas manteve a educação. Algum problema com meu voo? Recebemos uma denúncia. Precisamos confirmar sua identidade e o motivo da sua presença nesta área. Ele respondeu, sem sequer considerar a possibilidade de erro na denúncia. Ela pegou sua carteira de documentos e, com calma, apresentou seu passaporte diplomático e a credencial oficial. Era juíza federal e presidente temporária do Tribunal de Recursos do Brasil, atuando como observadora internacional naquele evento jurídico. Mas os olhos de James não leram.
Escanearam com desconfiança. Eric, ao lado, pareceu hesitar. Isso pode ser falso, murmurou James para o parceiro alto o bastante para que Camila ouvisse. Não há nada de errado com meus documentos, ela respondeu, agora com um leve tom de firmeza. E mesmo que houvesse, o protocolo seria... Outro não, James ignorou. Seu olhar revelava algo mais profundo que dúvida. Era desprezo mascarado de zelo. Viviane observava tudo a alguns metros, com um leve sorriso nos lábios. Sentia-se validada, como se tivesse vencido uma batalha imaginária. A mulher, que ela julgava inadequada, estava agora cercada por homens de farda, e isso, para ela, era justiça. Camila percebeu aquilo tudo com clareza. Não era sobre segurança, era sobre identidade, sobre cor, sobre lugar. E como sua presença, silenciosa e digna, era ofensiva para aqueles que achavam que só o privilégio hereditário dava direito ao respeito. Ela tentou dialogar. Eu sei como isso funciona. Sei que, em situações como essa, há protocolos a seguir. Nenhum deles inclui me expor aqui diante de todos sem justificativa clara. Mas James não estava ouvindo. Ele estava decidido. E o fato de ela manter a cabeça erguida apenas o irritava mais. Não aceitava ser confrontado, principalmente por uma mulher que, para ele, não deveria sequer estar ali. Eric, ainda em silêncio, olhou os documentos novamente. Um traço de desconforto cruzou seu rosto, mas ele não interveio. O peso da hierarquia falava mais alto do que sua dúvida. Camila então respirou fundo. Sabia que a linha tênue entre respeito e abuso estava prestes a ser cruzada. Mas também sabia que, mesmo quando a justiça se cala, a verdade tem força. E naquele momento ela decidiu, não recuaria 1 centímetro. Camila Dantas mantinha o olhar fixo nos policiais, não com hostilidade, mas com a firmeza de quem conhece seus direitos e exige que sejam respeitados. Por dentro, o coração pulsava rápido. Não era medo, era indignação contida. Aquela cena absurda estava sendo testemunhada por dezenas de passageiros que agora sussurravam, filmavam discretamente e especulavam. E como tantas vezes, ela sabia. Bastava uma atitude errada, um movimento mal interpretado para a narrativa virar contra ela. Vocês querem saber por que estou aqui? Disse Camila, erguendo levemente o tom. Estou aqui porque comprei minha passagem com meu dinheiro, porque tenho direito a estar onde quiser e porque passei os últimos dias discutindo democracia e justiça com representantes de vários países, inclusive dos Estados Unidos. James cruzou os braços, cético. Ele parecia mais incomodado com a firmeza dela do que com qualquer suspeita real. Isso tudo é desnecessário se a senhora apenas cooperar. Cooperar com o quê? Ela rebateu agora em pé, mas sem alterar o tom. Com o seu preconceito? Com a paranoia de uma mulher que não suportou me ver aqui? Viviane, ao fundo, ficou vermelha de ódio. Sua tentativa de denúncia havia sido transformada em um espelho. E agora, ela é quem parecia fora de lugar. Eric finalmente interveio, tentando restabelecer o bom senso. Talvez devêssemos verificar com a embaixada ou com o consulado. Os documentos parecem legítimos. James ignorou o colega. Não cabe a você decidir isso agora, respondeu cortante. A senhora ainda não explicou como obteve esse passaporte diplomático. Camila deu um passo à frente. Sentia os olhares sobre si, sentia o peso do momento, mas não abaixaria a cabeça. Não ali, não diante daquele teatro do absurdo. Eu sou juíza federal, Sr. Corwin, e temporariamente ocupo a presidência do Tribunal de Recursos do Brasil. Participei, como representante oficial, de um evento jurídico reconhecido internacionalmente. Se quiser, posso ligar agora mesmo para o Itamaraty. Ou talvez prefiram que eu peça para o embaixador brasileiro vir até aqui. O nome Itamaraty
O Ministério das Relações Exteriores do Brasil pareceu provocar uma fissura no chão. Eric ficou visivelmente desconfortável. James hesitou por um breve instante, mas reagiu com agressividade. Não estamos aqui para sermos ameaçados. Não é uma ameaça, é um aviso, disse Camila calmamente. Vocês ainda podem fazer o certo, ainda podem sair disso com a mínima dignidade profissional. Mas continuem assim, e a manchete de amanhã não será sobre mim. O silêncio se instalou. Por alguns segundos ninguém falou, mas os olhos de Camila diziam tudo. Ela não era uma vítima, era uma força, e mesmo diante da intolerância fardada, ela se recusava a ser reduzida ao papel de suspeita, porque sua existência, sua presença ali, era legítima e sua dignidade inegociável. A postura firme de Camila, seu vocabulário preciso e a clareza com que expôs sua posição pareciam ter virado a chave da autoridade naquele momento. Mas, para James Corwin, cada palavra dela era uma afronta direta ao seu controle. Ele não via uma juíza, via uma mulher negra ousando desafiá-lo em público, com testemunhas, com altivez. Isso para ele era inadmissível. O policial se aproximou um passo além do necessário, invadindo o espaço dela, como forma de impor presença. Camila não recuou. Eric, agora inquieto, se virou parcialmente, olhando para os lados como se buscasse apoio externo. Vários passageiros já haviam sacado os celulares. A tensão agora era visível, filmável, viralizável. Senhora, vou pedir pela última vez. Nos acompanhe sem resistência, disse James com os dentes cerrados. E eu vou repetir pela última vez. Estou apresentando meus documentos legais, não há indício de crime e não existe nenhuma justificativa legal para uma condução coercitiva. O que está acontecendo aqui é abuso de autoridade e tudo está sendo registrado. Essa última frase acendeu o pavio. Chega! Gritou James, empurrando levemente o braço dela para pegar seus pertences. Você vem com a gente agora. Eric tocou no braço do parceiro, tentando contê-lo. James, calma. Isso pode sair do controle, mas já era tarde. James, tomado por uma mistura de raiva, orgulho ferido e preconceito velado, ignorou completamente o contexto. Está resistindo à abordagem, gritou para justificar a ação. Em segundos, sacou as algemas e girou Camila bruscamente, tentando prendê-la. Ela resistiu não com força, mas com palavras. Isso é um erro grave. E você vai responder por isso. Mesmo assim, foi imobilizada. Não houve violência física extrema, mas o gesto em si, algemar uma autoridade diplomática sem justificativa, já era escandaloso. Ainda mais sob os olhares de dezenas de testemunhas que agora estavam indignadas e alguns até mesmo questionando a ação dos policiais em voz alta. O que ela fez? Perguntou um homem atrás de Viviane, que agora parecia desconfortável pela primeira vez. Nada, só existiu, respondeu uma passageira mexendo no celular, visivelmente filmando. Camila foi conduzida com as mãos algemadas para fora da sala VIP, atravessando o terminal como uma criminosa. Mas mesmo com o corpo submetido, sua expressão era de dignidade intacta. Não abaixou a cabeça. Olhava em frente, como se dissesse silenciosamente: eu sei quem eu sou. E vocês também vão saber. Eric caminhava logo atrás, o rosto tenso, claramente arrependido de não ter se posicionado. E James, ainda exaltado, tentava manter a autoridade que já havia perdido. Viviane, ao ver a cena final, sentiu um estranho frio no peito. Talvez tenha percebido, mesmo que por um segundo, que havia cruzado uma linha que não deveria. Mas era tarde. A justiça, que até ali parecia muda, começava a despertar. O som metálico das algemas se repetia em eco nos corredores do aeroporto. Camila andava entre os passageiros como uma prisioneira de guerra.
não por crimes cometidos, mas por ousar pertencer a um espaço que o preconceito insistia em negar-lhe. O constrangimento era visível, mas sua postura não se curvava. A dignidade, ainda que ferida, permanecia firme em seus olhos. Eric, ao lado, mantinha o silêncio. Olhava de relance para os celulares gravando, para os rostos surpresos, para os colegas do aeroporto que pareciam confusos com a situação. Era evidente que algo estava errado, que aquela cena ultrapassava qualquer protocolo, mas James, à frente, seguia com passos duros, inflado por um poder que agora revelava sua face mais sombria: o autoritarismo. Na sala da segurança, Camila foi colocada em uma cadeira. James se afastou para verificar informações, enquanto Eric permaneceu por perto, inquieto. Ela aproveitou o momento para respirar fundo e observar o ambiente. Um misto de revolta e estratégia tomava conta de sua mente. Sabia que não podia perder o controle agora, e que cada minuto daquele absurdo precisava ser registrado na memória com precisão cirúrgica. "Você sabe que isso é ilegal, certo?" disse, olhando diretamente para Eric. Ele hesitou, mas respondeu: "Não tenho autoridade para desautorizar meu parceiro, mas tem consciência, não tem?" rebateu Camila. "Porque é com ela que você vai ter que lidar quando tudo isso vier à tona." Eric desviou o olhar. Sabia que ela estava certa. Do lado de fora, um tumulto começava a crescer. Passageiros que haviam testemunhado a cena começaram a fazer perguntas aos funcionários do aeroporto. Alguns buscavam a companhia aérea, outros postavam vídeos nas redes sociais. A história começava a vazar, e com ela, as primeiras reações. Enquanto isso, Viviane Stokes havia desaparecido do cenário. Talvez por medo da repercussão, talvez por perceber que sua tentativa de limpeza social havia saído do controle. Camila, então, pediu para fazer uma ligação. Foi negado, mas insistiu com calma e firmeza. Citou tratados internacionais, direitos diplomáticos e a função que exercia no Brasil. James voltou, e ao ouvir isso, riu com desdém. "Juíza? É claro. E eu sou o presidente dos Estados Unidos." Mas a arrogância dele estava prestes a desmoronar. Em sua bolsa, que havia sido deixada ao lado, Camila sabia que havia mais do que documentos. Havia cartas de recomendação, convites oficiais, crachás, diplomáticos com emblemas internacionais. Um dossiê completo que, uma vez acessado, deixaria claro quem ela era. E, mais importante, o quão grave era o erro em curso. Ela olhou para Eric novamente. Ainda dá tempo de evitar o pior. Mas se continuar compactuando, vai afundar junto. Naquele instante, Eric decidiu agir. Pediu que os superiores fossem chamados. Disse que havia inconsistências na abordagem. Pela primeira vez, alguém naquele cenário resolveu escutar. Mesmo que tardiamente, a virada estava por vir, e com ela o início do fim da injustiça. A espera na sala da segurança parecia se arrastar em câmera lenta. Camila permanecia sentada, com as mãos ainda marcadas pelas algemas recém-retiradas. A tensão agora havia migrado dos olhares externos para o ambiente interno da autoridade. A chegada dos superiores era iminente, e com ela a verdade começaria a se impor. Eric, agora visivelmente preocupado, andava de um lado para o outro, já não tentava disfarçar o desconforto. Havia chamado o supervisor do setor e informado que a mulher detida alegava ser uma juíza federal de alta patente do Brasil. Mesmo dizendo isso em voz baixa, sentia o peso das palavras. Porque se fosse verdade, e tudo indicava que era, o erro cometido poderia gerar consequências diplomáticas sérias. Minutos depois, 2 oficiais seniores chegaram. Um deles, o tenente Randall Myers, se apresentou com rigidez, mas sem arrogância. Ao ouvir o relato, pediu imediatamente os documentos de Camila. Ela entregou em silêncio
o passaporte diplomático, o crachá da Conferência Internacional e uma carta oficial do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, assinada e carimbada. Randall leu tudo. Em seguida, levantou os olhos. O clima mudou. A senhora é a presidente interina do Tribunal de Recursos do Brasil? Perguntou com visível surpresa. Camila apenas assentiu com a cabeça. Randall se virou lentamente para James Corwin. Você sabia disso? Ela disse isso depois. Mas achamos que era uma fraude, respondeu James, já com o tom de voz menos seguro. Achou ou assumiu? Retrucou o tenente sério. Você não verificou os documentos antes de algemá-la? James hesitou. Eric interveio. Senhor, eu pedi para esperarmos a verificação, mas fui ignorado. Ela apresentou os documentos desde o início. Camila, agora em pé, respirou fundo. Sua voz saiu baixa, mas firme. Eu avisei. Disse quem eu era. Apresentei os documentos. Não houve erro aqui. Houve escolha. E essa escolha teve cor, teve forma, teve intenção. Randall pediu que a liberassem imediatamente, oferecendo desculpas institucionais. Mas Camila não queria apenas um pedido de desculpas. Queria responsabilização. E a partir daquele momento, tudo mudou de direção. Os superiores solicitaram uma apuração imediata. O Departamento de Relações Internacionais foi acionado. O Consulado do Brasil informado. Em poucas horas, a notícia chegava às redações de ambos os países. Uma juíza federal brasileira, com foro privilegiado e proteção diplomática, havia sido detida de forma ilegal e vexatória em solo americano, por puro preconceito. James foi afastado do posto imediatamente e Eric convocado para uma audiência interna. A delegacia do aeroporto se tornou o epicentro de uma crise institucional que ganharia manchetes nas horas seguintes. E Camila? Ela manteve a postura de sempre, mas, por dentro, carregava agora mais do que indignação. Sentia que sua dor pessoal havia se transformado em símbolo público, que sua história, enfim, ultrapassaria as paredes do terminal e se tornaria um grito por justiça que o mundo não poderia ignorar. As horas seguintes ao reconhecimento oficial da identidade de Camila foram marcadas por um frenesi institucional. O que começou como mais um caso rotineiro aos olhos dos envolvidos, agora tomava proporções diplomáticas, políticas e midiáticas. A informação vazou rápido. Uma juíza brasileira com status diplomático havia sido detida injustamente em um dos aeroportos mais vigiados do mundo. E o motivo? Nenhuma ameaça concreta. Apenas o preconceito. O consulado brasileiro entrou em contato direto com a equipe jurídica do aeroporto, exigindo explicações formais. Em paralelo, a imprensa americana começava a levantar detalhes do incidente. Os vídeos feitos por passageiros circulavam nas redes sociais, com legendas como Justiça para Camila, Racismo na Primeira Classe e Vergonha Internacional. Em poucas horas, o nome dela estava nos trending topics dos dois lados. Do Atlântico, James Corwin, o policial que liderou a abordagem, foi chamado para prestar depoimento imediato. Seu tom agora era completamente diferente. Não havia mais rigidez nem segurança em sua voz. Tentava justificar o injustificável, dizendo que seguiu protocolos de segurança, que recebeu uma denúncia preocupante e que não teve intenção de discriminar. Mas as imagens, os relatos, os documentos ignorados, tudo dizia o contrário. O Departamento Interno de Assuntos Disciplinares iniciou um inquérito urgente. Havia pressão política, internacional e social. E o nome de Camila, que para ele antes era apenas uma suspeita, agora era sinônimo de responsabilidade. Viviane Stokes, a mulher que iniciou o episódio com sua denúncia infundada, também não escapou. Após os vídeos virem à tona e sua identidade ser confirmada, passou a ser alvo de críticas severas nas redes.
Sua atitude foi classificada como discriminação racial grave, e uma denúncia formal foi registrada contra ela por difamação e incitação à discriminação. Ao mesmo tempo, Camila recebeu ligações de apoio de diversas instituições jurídicas, presidentes de tribunais, associações de magistrados e até líderes políticos brasileiros se manifestaram. Não era apenas sobre ela, era sobre tudo o que ela representava. Uma mulher negra em posição de poder que se recusou a abaixar a cabeça. No meio do turbilhão, ela permaneceu serena. Deu uma declaração curta à imprensa. O que aconteceu comigo é o que acontece diariamente com milhões de pessoas anônimas. A diferença é que desta vez, quem estava na mira sabia exatamente como reagir e tinha como provar. Essa frase ecoou pelo mundo jurídico. Era um lembrete cortante de que o sistema, muitas vezes, só ouve quando o alvo tem poder. Mas Camila queria mais do que sua própria justiça. Queria mudar o padrão. Queria que nenhuma mulher, em lugar nenhum, fosse algemada por existir no lugar errado. E naquele momento, os que antes tinham poder nas mãos agora provavam do gosto amargo do pânico. Um pânico não por causa de uma ameaça real, mas porque finalmente estavam sendo forçados a prestar contas. Camila embarcou no voo de volta para São Paulo na manhã seguinte, não como quem foge, mas como quem retorna de uma batalha vencida, embora marcada. No silêncio da cabine executiva, observava pela janela a decolagem acontecer. Lá fora, o mundo parecia continuar o mesmo, mas dentro dela algo havia mudado para sempre. Ela sabia que não era a primeira, nem seria a última. Quantas mulheres negras, quantos profissionais competentes, quantas pessoas dignas já haviam sido silenciadas sem câmeras, sem testemunhas, sem a chance de se defender. A diferença desta vez foi que ela tinha voz, e usou essa voz não apenas para si, mas como um eco para todos os outros silenciados. O que aconteceu no aeroporto de Nova York não foi um mal-entendido. Foi um retrato cru de uma estrutura que ainda mede o valor das pessoas pela cor da pele, pelo sotaque, pelo lugar de onde vem. E quando alguém como Camila ocupa espaços que historicamente lhe foram negados, o sistema, ou parte dele, reage como se fosse atacado. Mas talvez essa reação seja justamente o sinal de que estamos no caminho certo. Porque toda vez que a presença de alguém incomoda mais do que sua ausência, é porque ela está quebrando algo antigo, desconfortável, necessário, o silêncio da exclusão. A história de Camila não termina com a justiça feita. Termina com uma pergunta. Quantas vezes mais isso vai acontecer até que não precise mais acontecer? E é com essa pergunta que deixamos você. Não para encerrar a história, mas para que ela continue em cada olhar que questiona, em cada atitude que resiste, em cada voz que não se cala. Porque o próximo vídeo talvez não seja sobre uma juíza. Talvez seja sobre alguém como eu ou você,